Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá, está no ar mais um episódio do Conexão Indústria, o podcast do Sistema Fiente que fala com todas as áreas, com todo mundo aqui, a gente pelo menos tenta, né? Como vocês já sabem, eu sou Amanda Simeone, sou jornalista aqui do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso e hoje eu vou conversar com a Bruna Faria. Gente, a Bruna trabalha no Instituto Evaldo Lodge há um tempo já, que são 3 anos? 3 anos aqui de Mato Grosso e agora ela está à frente da coordenação de desenvolvimento empresarial. Bruna, antes da gente entrar diretamente no que você faz, no que você está atuando já há algum tempo, eu queria falar um pouco sobre o IEL, que é essa instituição que a gente fala sobre vagas, com certeza, a gente fala sobre recepcionar, desenvolver carreiras, lideranças, mas a gente também fala sobre pesquisa, a gente também fala sobre tantos universos que o IEL transita e que ainda todo mundo não conhece, né? A gente que é de casa tem uma noção, mas não sabe tudo. Muito obrigada, desculpa, né? A gente tá nessa correria. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Muito obrigada por estar aqui no ambiente improvisado, mas a gente tá conseguindo gravar dessa vez. Mais uma vez, obrigada. Oi, Amanda. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito importante essa oportunidade de, além de falar um pouco sobre o IEL, falar também sobre carreiras, falar sobre desenvolvimento humano, que é um dos nossos das nossas grandes áreas de atuação. O Instituto Evaldo Lodge, que é o IEL, tem 45 anos de atuação no estado de Mato Grosso. Hoje nós estamos organizados em 2 grandes áreas de atuação. Uma delas é desenvolvimento de carreira e a outra é o desenvolvimento empresarial. O IEL ele vem com o grande objetivo, o grande intuito de ser complementar a SESI, Senai e Federação das Indústrias. É bem importante que a gente saiba sobre isso, porque nós somos a conexão do sistema indústria com a universidade, com as vagas de emprego, com as pessoas. Então, o Instituto ele nasce realmente com esse objetivo, de complementar a atuação do sistema indústria e deixar cada vez mais poderosa e cada vez mais abrangente a percepção que a indústria tem de nós e também que a sociedade como um todo, né? O valor e o impacto realmente que a empregabilidade, que o desenvolvimento humano tem diante do nosso país. Um dos serviços que eu gosto, que as pessoas do IEL sempre falam, que é importante, é o serviço de pesquisa e esse contato direto com as universidades, como você fala. A gente tem um programa incrível que é o Inova Talentos, que faz essa conexão com bolsistas, com pessoas que estão estudando. Então, são serviços muito importantes que fazem a diferença, né? Como é que funciona a pesquisa, Bruno? Eu sei que não é, de fato, o que você lida diariamente, mas é algo que abrange também o nosso papel aqui do IEL. Sim. Quando eu falo das áreas que o IEL está organizado, a área de desenvolvimento empresarial, que atualmente está sob a minha liderança, tem 3 grandes frentes, que são os estudos e pesquisa, a educação empresarial e a consultoria. Especialmente na pesquisa, né, nós temos ali a possibilidade de trazer insights, de fazer estudos que realmente apoiam a tomada de decisão. Nós temos muito orgulho em dizer que nós somos uma das referências quando se fala em convergência entre academia, né? Então, fazer realmente essa ponte entre como trabalhar a metodologia em um viés acadêmico, adaptando ela para o mercado. Porque quando a gente olha para a tomada de decisão empresarial, nós precisamos com que todos esses dados sejam transformados em informações que, de fato, façam sentido a um negócio. Fazer esse sentido a um negócio é responder perguntas. E a gente precisa falar com as pessoas certas, a gente precisa encontrar realmente as perguntas certas a serem feitas e fazer essa grande convergência entre método acadêmico, então algo que aonde você for, o espaço que você estiver está sustentado metodologicamente e responde as perguntas do seu negócio, é ouro, né? Então realmente potencializa muito um negócio quando você consegue fazer essa convergência. E no IEL nós temos uma área que é dedicada a isso, né? Então a nossa área
área de estudos e pesquisa mergulhe em como fazer essas conexões. E nós temos muitos cases de sucesso, né? Nós já tivemos a oportunidade de rodar o estado inteiro, então nós já estudamos... Isso que eu ia falar, vocês fazem um trabalho a campo mesmo, de porta em porta, é isso? Sim, essa é a pesquisa do IEL? Isso mesmo, o core da área de pesquisa do IEL é a pesquisa primária. A pesquisa primária é aquela onde os dados eles serão produzidos. É bem interessante pensar isso, né? Eles vão ser produzidos porque, de alguma forma, o ambiente precisa ser estimulado para que aqueles dados surjam. E nós fazemos pesquisa primária tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, nós vamos desde questões que envolvem estatística, questões que envolvem realmente números, até o outro polo que envolve as percepções. E no meio disso tudo, a gente ainda consegue fazer relações entre os casos, relações entre os dois tipos de abordagem. Isso é bem bacana. Nós já tivemos a oportunidade de estudar os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Nossa! Né? Então, nós já fizemos pesquisas com comunidades quilombolas, com ribeirinhos, tivemos com agricultores rurais, né? Nós tivemos um grande projeto junto com o IMEA, que foi estudar toda a bacia leiteira do estado de Mato Grosso, né? Inclusive, esse material está disponível no site do IMEA. Então, fazer esse movimento, fazer esse planejamento e essa execução de pesquisa primária é um dos grandes fortes do IEL, um dos grandes pontos fortes. A gente tem hoje uma equipe que gosta muito do desafio da pesquisa, né? A liderança direta da área de pesquisa é a Laís. Laís tem bastante experiência com a área de pesquisa também. E a gente convida todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais também, pode entrar em contato, que a gente pode contar um pouco mais sobre os nossos cases, enfim. Se liga no IEL. Bruna, passa pelo desenvolvimento empresarial, o desenvolvimento das lideranças, das pessoas que estão à frente dos negócios, porque sem esse desenvolvimento, a gente sabe que as empresas, as indústrias, elas não sobrevivem. A gente está falando de seres humanos. E é um papel, é também uma atividade muito forte do IEL. Junto dessas lideranças, vocês fazem academia de líderes, né? A gente tem um curso em andamento que é sobre liderança, tanto para quem vai assumir, quanto para quem já está trabalhando e quer se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação junto às lideranças, seja de qual porte seja, né? Grandes lideranças, pequenas lideranças que estão iniciando agora. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho junto às pessoas, né, que estão à frente das organizações. Sim, a temática liderança é bastante forte no IEL a partir do momento que nós entendemos que liderança precisa ser desenvolvida com ferramentas. Então, nós temos uma série de programas que são pensados para que essas ferramentas, de fato, façam sentido no dia a dia e no contexto do líder. O líder ele precisa construir uma mentalidade, um mindset, como a gente costuma dizer, muito vencedor, para que, de fato, ele esteja à frente de uma equipe que tenha alta performance, que é o que a gente escuta em todos os espaços que nós vamos. Então, sempre que nós pensamos em desenvolvimento de líderes no contexto da indústria, por exemplo, a gente vem fazendo recortes de pipelines, como são chamados, de passagens de liderança. Então, o que nós estamos ofertando hoje, que está com as inscrições abertas, é a Escola de Líderes Primeiros Passos na Liderança. Olha só. Que é uma escola que traz ali para a conversa realmente, para aquelas pessoas que estão assumindo pela primeira vez uma posição de liderança, aquelas pessoas que já estão há algum tempo na liderança, mas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer as ferramentas que precisam ser utilizadas. E aí nós temos aí uma formação que é muito focada no papel do líder, no autoconhecimento, né? Porque para conseguir fazer a gestão, realmente fazer esse movimento de liderar outras pessoas, o primeiro passo é liderar a si mesmo. A gente precisa falar de autoconhecimento, nós precisamos também desenvolver, né, tanto people skills, que são essas competências que envolvem pessoas, quanto as hard skills, na primeira passagem de liderança. Então, é por isso que a gente mescla autoconhecimento, mas também tem uma vertente que a gente vai falar de estratégia, porque um líder também precisa entender o que é estratégia em um negócio. Nós vamos falar também de questões que envolvem a liderança orientada para resultados. Então, o que é ser um líder que está orientado para resultados? A gente vai falar da necessidade de conhecer o feedback como ferramenta da liderança. Sem falar na tão sonhada, eu acho que é o sonho, né, de todos os líderes, a inteligência emocional. Queria que você falasse sobre isso, que eu sei que você
domina um pouco dessa área de falar sobre inteligência emocional, porque é algo fundamental, né, Bruna? Sim, e é importante que a gente entenda que a inteligência emocional, ela tem que ser desenvolvida com método, a gente tem que investir tempo quando a gente fala de inteligência emocional. Então, uma das questões que nós sempre pensamos ao colocar módulos como inteligência emocional na nossa escola é realmente trazer para a prática. Como eu vou pensar em conflito versus uma situação em que eu consigo ter inteligência emocional? Então, tudo que a gente vai construindo, quando a gente fala de liderança das nossas academias, das nossas escolas de líderes, é sempre focado em ferramentas. Quais ferramentas eu vou levar para minha empresa? Como eu vou utilizá-las? Para que no outro dia, saindo daqui, eu já possa utilizar. Inteligência emocional precisa ser vista assim também, né? A gente tem que entender que existe uma balança que sempre tem que estar equilibrada, né? Então, e essa balança envolve tanto a gente tem ali cultura, a gente tem resultado, a gente tem a necessidade de conseguir fazer a convergência entre esses polos. E quando eu trago esses líderes, quando a empresa traz, né, esses líderes para um movimento de pensar a liderança em um outro status, aí sim a gente está colocando a cultura, nesse desenvolvimento de uma cultura de alta performance à frente. Isso faz muita diferença para qualquer instituição, porque o que vai de fato lá no final do dia, né, digamos assim, impactar realmente é a forma com que as pessoas desenvolve a nossa cultura, né? A cultura é a grande vantagem competitiva que nós temos em um negócio. E essa cultura precisa passar por esses líderes que são preparados, por essa liderança que pensa em alta performance, por essa liderança que é capaz de criar um ambiente que, de fato, fale de resultados, mas também fale de outras nuances do negócio, para que ele seja competitivo. A gente sabe também que muitas pessoas, ao assumirem pela primeira vez a liderança, assim como qualquer outro líder que já está há muito tempo, tendem a falhar, porque às vezes são boas no que fazem, mas não têm essas ferramentas, como você disse, para a liderança. E isso acaba dando angústia, tanto para a pessoa que assumiu o cargo, poxa vida, eu não tô operando da forma como esperam de mim. E é isso também que a gente pode pensar dentro desse curso, essa pessoa que vai poder ter um pouco desse ambiente e acredito também de um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de autocuidado também consigo e perceber que é uma evolução, como você tá falando, né? De como ela tá nova também, recém-chegada no cargo, né? Como se fosse uma empresa nova, um emprego novo, é isso, Bruna? Sim, isso mesmo. Nós temos um momento em que vai ser um dos módulos, são 8 horas dedicadas ao autoconhecimento. Então, nós vamos fazer todo esse exercício de conseguir entender qual é o meu estilo de liderança atual, porque é necessário ter a compreensão de que sempre que a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de momentos, nós estamos tirando fotografias, né? Então, a gente tem que entender que naquele momento, aquele perfil é X, e que ele precisa ser desenvolvido e que ele vai ser desenvolvido. Então, o líder que está nesse primeiro momento, nessa primeira passagem de liderança, ele precisa ter essa segurança também de que, à medida com que as situações forem surgindo, à medida com que ele for realmente tendo uma caixinha de ferramentas, né? Como a gente costuma dizer, tendo essa caixinha de ferramentas mais equipada, mais preparada, ele vai conseguir resolver problemas mais complexos. Então, é necessário que ele tenha essa percepção do contexto em que ele está. Mas isso só nasce, isso só é possível a partir do momento que eu me reconheço, que eu consigo entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos de melhoria e, de fato, eu consigo me dar bem com a situação real que eu estou para que eu possa pensar no futuro. Então, olhar um horizonte de futuro exige o conhecimento do agora. Então, uma das grandes potências de ingressar em uma escola de líderes que tem essa proposta de desenvolver tanto people quanto hard skills é começar a entender que esse caminho, que ainda precisa ser pavimentado, vai vir cheio de ferramentas e que elas vão ser tanto pensadas em pessoas quanto também pensadas nos resultados, nos processos, enfim. Se deixar, eu fico o dia inteiro falando disso, porque é um tema que me interessa e eu sei que é algo que vocês desenvolvem muito bem nas empresas, né? Além de como essa oportunidade agora, que é uma turma com várias pessoas, né? Não tem uma empresa específica. Eu sei que vocês desenvolvem também trabalhos customizados, específicos em cada empresa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final também para quem está interessado nesse curso, para quem está interessado em saber um pouco mais sobre o trabalho do IEL. A gente tem as nossas redes sociais, IEL MT, E de igreja, L de laranja, MT de Mato Grosso, gente, pelo amor de Deus.
Vou deixar também os telefones para quem quiser entrar em contato, mas queria que você falasse um pouco sobre essa importância, para a gente encerrar, de investir em si próprio. Acho que isso também passa pela decisão de fazer um curso, de você saber que é um conhecimento para você e que ninguém vai poder tirar, né? Isso vai te ajudar a melhorar as suas entregas. Sim, uma das principais reflexões que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive no último final de semana, foi a necessidade de a gente entender o quanto o nosso tempo é precioso e quanto ele é ouro no que a gente vai colocar o nosso esforço, né? Então, se conhecer, desenvolver, colocar a tua carreira em um outro patamar é algo que precisa muito de uma mentalidade vencedora. E a gente precisa ter a coragem de se lançar nesse desafio, né? A coragem de se lançar no desafio de entender o que eu tenho de muito positivo, que eu tenho de muito forte hoje, que eu posso potencializá-lo ainda mais, o que eu tenho de pontos a serem melhorados, que eu vou, por mais que eu invista muito naqueles pontos, talvez eu não chegue ali na excelência, mas eu vou conseguir desenvolver, né, de uma certa forma bem. Mas mais do que isso, eu consegui entender que o trabalho, ele vai te colocar dentro de um contexto de equipe, né? E o trabalho que faz sentido, o trabalho que dignifica, que é nesse que eu acredito, ele vai sempre ser desenvolvido com outras pessoas. E estar com outras pessoas é ter a oportunidade de desenvolvê-las também. Um líder, ele precisa olhar para aquela equipe, ele precisa ter condições, precisa ter capacidade de olhar para aquela equipe e enxergar a possibilidade de desenvolvimento. Aí a gente está fazendo a diferença. Então, ter uma escola como a nossa, que é aberta ao mercado, como a gente costuma dizer, proporciona a troca de boas práticas. Então, eu posso trocar com outras pessoas ideias que às vezes eu acho muito distante da minha realidade, mas teve alguém que também um dia achou distante da realidade dele e encontrou caminhos possíveis. Então, fazer essa troca, conhecer outras pessoas e enchendo cada vez mais ali a sua caixinha de ferramentas e se posicionar de uma forma em que você é protagonista do seu desenvolvimento e traz para si a responsabilidade de desenvolver a sua equipe, vai te colocar em um outro momento da tua liderança. Vai te apoiar no amadurecimento, vai te dar muito mais luz nesse desafio que é liderar, que é realmente potencializar as pessoas cada dia mais nos espaços que nós estamos. Segue o líder! Pra finalizar, gente, serve também pra você que tá pensando em pedir um aumento, né? Pensando em pedir uma promoção ou pensando em ser promovido. Você tem que desenvolver também essas habilidades para que os outros, os seus líderes, percebam em você essas capacidades. Então, também se você tá aí, olha, quero mudar de área, ou então eu quero assumir um cargo, mas não sei por onde começar, talvez um curso desse seja a melhor escolha. Um primeiro passo. Um primeiro passo, exatamente. Obrigada, Bruna, mais uma vez, por estar aqui. Não estamos na forma como eu gostaria de te receber, mas eu espero que você volte. A gente tá finalizando a nossa temporada, mas ano que vem vai ter tudo de bom. Tô profetizando aqui que ano que vem a gente vai estar num ambiente muito melhor, num estúdio, que os chefes me escutem, né? Tomara que eles escutem a gente. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Eu te agradeço. É muito bom pensar que talvez a gente não tá no espaço que a gente quer, mas a gente tá no espaço que a gente tem. É importante fazer o melhor com o que a gente tem, né? Então, muito, muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Me coloco muito à disposição de quem quiser conversar um pouco mais, especialmente nesse momento de desenvolvimento do IEL. Quem quiser saber um pouco mais sobre o IEL, sobre os nossos novos desafios, eu, a minha equipe, a gente está sempre muito à disposição para realmente conseguir deixar cada vez mais claro, né, o quanto nós somos um sistema que se complementa. Essa é a riqueza, essa é a beleza de estar inserido nesse espaço, né, um sistema que realmente traz diversas soluções para vários modelos de negócio e que é um protagonista em Mato Grosso. Dessa forma que a gente precisa se posicionar. Obrigada. É muito bom conversar com gente tão apaixonada no que faz como a gente, que gosta mesmo do que faz. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também pela sua presença. Vamos deixar todos os contatos para vocês entrarem e falarem, conhecerem de perto tudo que a gente pode ofertar e também trocar, porque o universo é isso. Obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.